Homem não pode cultuar Lilith e outras distorções do LHP. Salve, filha do ódio, criadora de santuário, salve, Lilith, louvada mãe. Salvai-nos, Diablo IV. Usualmente eu considero essa disputa entre masculino e feminino uma coisa totalmente patética. Afinal, uma das bases herméticas é a coexistência e o complemento que existe entre os dois gêneros do universo. O princípio masculino completa o feminino e vice-versa. Se sua magia contempla somente um dos gêneros, sua feitiçaria é aleijada. Sendo algo tão explícito e óbvio, eu normalmente ignoro esses embates inferiores. No entanto, recentemente o culto a Lilith voltou à moda. Como a Gretchen, o KOF, os servidores do caos, de tempos em tempos algum assunto ressurge porque alguém inventou alguma nova, exclusiva ou simplificada forma de fazer merda. No momento, pelo visto, foi cultuar Lilith. O que não seria efetivamente um problema se realmente conduzissem esses cultos de um modo sério. Mas parece que a pobreza dos embates políticos alcançou também o esoterismo e o pós-modernismo, e seus ideais invadiram os cultos esotéricos. Não bastasse a romantização de um Lilith deusa mãe, a coisa desgrenhou para o âmbito de chamarem Lilith deusa feminista e, claro, a distorção alcançou tal que agora homens não podem cultuar Lilith porque ela os odeia. Eu não preciso dizer que isso é uma imensa asneira, ou preciso? Existem de fato entidades e divindades cujo culto se restringe a um determinado gênero, como por exemplo, Senhor Ayappa, na mitologia hinduísta ou etnia. No entanto, estas restrições possuem respaldo na mitologia da própria entidade, em seu contexto histórico, social e religioso. O que está bem longe de ser o caso de um Lilith, cuja história pode ser lida na descrição, ao contrário de Ayappa, cuja história nos dá o embasamento do culto ser limitado a um gênero. Essa mitologia inexiste no caso de Lilith. Lilith, cuja raiz do culto vem da antiga Mesopotâmia, das entidades demoníacas conhecidas como Ardat Lili e Lilitu. E tais entidades não faziam distinção em seu ódio, esse ódio era do gênero humano. Dentro de uma visão do princípio feminino opositor, a deusa negra é vista como a mãe das abominações, dos vampiros, dos licantropos e das aberrações que vagam na noite e caçam o gênero humano, incluindo mulheres. Somente são bem-vindos no abraço de suas asas aqueles que abandonam sua natureza humana e se voltam para o lado sombrio. Aos que não se unirem a ela em seu banquete, são simplesmente considerados parte da refeição. E ela possui vários nomes esotéricos, sendo um Lilith apenas uma terminologia externa. Mas as distorções se estendem além de um Lilith. Nos anos recentes, todo o culto voltado à mão esquerda tem sido distorcido pela influência laveiana. O caminho da mão esquerda não serve para liberação sexual, nem serve aos seus propósitos políticos com os quais nenhuma entidade se importa, salvo quando a política é utilizada para fins de transformações aeônicas. Não se trata de exercer sua liberdade em prol do seu ego, do seu partido político patético, seja ele qual for, e nenhuma fácil desculpa para sexo grátis, como certos mestres e professores têm palestrado recentemente. O hedonismo é apenas uma desculpa para se manter preso no plano causal demiúrgico. É tão somente mais um grilhão feito para aprisionar os homens nesta realidade. Um escravo de suas pseudo-vontades e instintos mais básicos, os quais até um chimpanzé é capaz de exercer, e eu não estou dizendo que a busca pelo prazer pessoal é errada, ela não é, mas limitar todo o caminho sinistro a hedonismo exacerbado, vícios e parafilias, fetiches contraproducentes ou pior em um culto pós-modernista de adolescência tardia, uma desculpa para se vestir e agir de um certo modo. É nada além de uma profanação dos ideais desta corrente espiritual, que, acredite, é muito mais, maior e mais útil do que o uso que tem sido feito dela pelos adeptos recentes. Por fim, há ainda mais uma distorção que tem sido muito feita: a facilidade. Sistemas como o Enochiano e Ars Goetia têm sido violados em busca de uma suposta forma mais fácil de fazer
Como se alguma entidade fosse capaz de respeitar um preguiçoso incapaz de traçar um círculo ou confeccionar uma baqueta para um simples rito de evocação. Cada alteração e forma mais simples afunda o sistema e atira no ostracismo as formas tradicionais que deveriam ser mantidas, ou pelo mínimo adaptadas de forma coerente. Aliás, falta de coerência é a expressão que melhor define as adaptações que tenho visto destes sistemas, desde uma goétia luciferiana sem instrumentos básicos do sistema até outros erros que não me darei ao trabalho de listar. E o risco destas distorções? Distorcer o culto a um Enlil ou qualquer outra entidade pode com certeza expor adeptos iniciantes a energias ctônicas, os quais não estão preparados para lidar com resultados previsivelmente desastrosos. O reducionismo do LHP a seus ideais carnais. Ou pior, instrumentalizar o caminho para servir aos propósitos da política é mera profanação. A política deveria ser o instrumento, não o contrário. Não há muito mais que dizer sobre isso. O que eu posso sugerir é: não acreditem em gurus de internet, cursos e afins. Estudem pelos materiais tradicionalistas e alcancem suas conclusões. A corrente é muito maior do que eu poderia ou deveria explicar a você. Arautoba não ia Harman.